Hoje é mais um daqueles vídeos onde eu escrevi a porra do roteiro, porém eu não gravei o vídeo. Eu realmente tô gostando bastante de trazer esse tipo de vídeo assim pra vocês, que eu gravei o roteiro. Eu relembro muitas coisas que aconteceram e eu relembro de gente escrota. Eu sei que muitos de vocês vão falar, nossa Pedro, como assim relembrar de gente escrota? Eu creio que tem muitos casos que as pessoas precisam ser relembradas, por mais escroto que elas sejam. Pra mim tem que ter algum tipo de justiça. Não dá pra sair impune de alguma coisa sem sofrer uma consequência gigante, a não ser você esquecer da pessoa. Tem muita gente aí que faz merda pra caralho e no final todo mundo esquece daqui uma semana. Mas você pode vir com o argumento, talvez seja um pouco válido. Ah, Pedro, mas talvez a melhor consequência pra ela seja o esquecimento, seja as pessoas esquecerem dela. Porém, eu penso muito diferente. Eu penso que sim, tem alguns casos que realmente dá pra esquecer. Porém, eu vou dar um exemplo bem específico, na verdade. Esse caso aconteceu em 2022, 2023, por aí. Se eu não me engano, foi na virada de 2023 para 2024, onde o dono da Choquei publicou uma fake news sobre uma mulher onde ela conversava com o Whindersson Nunes. E no final todos sabem, né? Ela acabou cometendo suicídio porque ela não era uma mulher publicamente exposta. Não era uma mulher onde queria estar na internet publicamente. E ela deixou isso bem claro, na verdade. Porém, o que a Choquei fez e o que muitas páginas de fofoca fizeram foi dar ainda mais atenção pra ela, né? O que ela não queria. O Whindersson Nunes até chegou a se pronunciar, porém aconteceu que ela não aguentou e realmente tirou a própria vida. Todo mundo caiu em cima da Choquei em relação a isso. Ela até tinha privado o Instagram. Só que aí que tá, mano. Não aconteceu nada. Eu acho que a pessoa que tinha que sofrer a maior consequência disso, que no caso seria os donos da Choquei, não aconteceu nada. Passou 2 semanas, um mês, e todo mundo já tinha esquecido desse caso. Então, isso é uma consequência real. Isso realmente é uma consequência que é merecida. Ajudaram a compartilhar uma coisa gigantesca e infelizmente a pessoa que disse que não queria ser exposta não tá mais aqui. E a consequência disso tudo foi comentar por um mês sobre isso e depois cair no esquecimento. Eu creio que relembrar algumas coisas é uma forma de justiça, sabe? Eu acho que realmente é uma forma de você trazer de volta à tona e pesar na consciência de quem fez alguma crueldade ou algo do tipo. Pra mim, esquecer não é justiça nem fudendo. É claro, pessoas têm segunda chance e tudo mais, porém, casos e casos. A exceção é a lei do burro. Tem como relevar pra uns, mas para outros talvez não. Hoje eu vou basicamente relembrar de um caso que deu bastante repercussão um tempo atrás, que eu tinha escrito o roteiro também. Porém eu não acabei gravando. Na verdade eu acabei gravando, mas é igual o caso aí do Leotaco, eu perdi a porra da gravação. Eu acho que o Tadala ele foi uma pessoa extremamente escrota. Eu acredito na segunda chance do Tadala, entende? Quero trazer esse caso do Tadala à tona de novo. Eu acho que o Tadala ele é uma pessoa muito perigosa. O que você espera de uma pessoa literalmente ameaçou outra de morte com a desculpa de que ele prefere ver a mãe da pessoa chorando do que a dele? Eu acho que isso daí é um distúrbio mental bem dos fortes, né? Onde o Tadala ele precisa tomar um pouco de cuidado no que ele fala. Embora que, não só no que ele fala, né? Eu acho que o Tadala merecia andar de coleira na rua. Mas basicamente, naquela época ele tinha enlouquecido completamente. O cara que era referência no meio maromba, exalava testosterona. Muito provavelmente o cara que deixava as bolas no sol, ele tinha saído dessa referência toda pro maior desastre que aconteceu esse ano. E sinceramente, pra mim tinha sido uma surpresa um cara que saiu de tudo isso, né? Do cara referência pra um homem, pra do nada aparecer na internet dando cu enfiando anilha na rola. Mas tudo bem, né? Se o cara quer dar o cu dele e ganhar dinheiro com isso, problema dele. Eu não dou o meu, tá suave. Porém, conforme o tempo foi passando, as coisas foram meio que piorando pro Tadala. Já não se baseava mais em o Tadala dar o cu dele ou não. Ele já tinha saído disso para literalmente briga até a morte, roubo de carro e supostas ameaças do Tadala. E isso do nada. O que realmente é muito confuso, né? Mas enfim. Foda. Partindo do princípio onde o Tadala ele do nada apareceu na internet falando que ia fazer o privacy, ele simplesmente decidiu parar de enfiar o dedo na melancia
pra enfiar o dedo no cu dos outros. E ele sempre vinha nos stories reclamando sobre as pessoas que ficavam falando dele em relação a isso, sobre essa decisão. O que o cara faz o que ele quiser da vida, então se ele quer dar o cu dele, ele dá, né? E ele sempre entrava no mérito de que, não, se eu quero dar minha bunda, o problema é todo meu, é só você não comprar. Porém, uma coisa que não entra na minha cabeça é como que a mina dele apoia um bagulho desse. Mas enfim, né? Relacionamento da nova geração. Mas pra acabar com qualquer sanidade de qualquer ser humano, é só você ver a porra do vídeo que ele fez lá pra divulgar o privacy dele com o Durateston, mano. Puta que pariu. De verdade, eu preferia entrar na porra da guerra contra o Irã do que ver essa merda desse vídeo, cara. Tadala, o que você achou da gravação? Cara, essa porra foi insana, mano. Gostou? Loucura? Ah, eu tenho que perguntar, você que conheceu aqui o russo maluco. Eu gostei. Depois de todo esse ocorrido do vídeo do Durateston com o Tadala Fellas, e daí depois do Tadala Fellas anunciar que ele tava no privacy, aconteceu um fato que muita gente ficou confusa, inclusive eu. Na verdade, toda essa treta me deixou confuso. Basicamente, o Durateston, ele chegou simplesmente do nada e ele gravou um vídeo falando mal do Tadala, sendo que uma semana atrás ele tava meio que metendo nele. Tadala Fellas foi o cara mais ingrato que eu já gravei conteúdo. Diferente do que muitos comentam, não fui eu que levei o Tadala Fellas pro conteúdo. O Tadala me chamou quando eu estava no Rio de Janeiro, me pedindo ajuda para poder entrar no conteúdo, porque ele já tinha começado, tinha uns 15 dias e não estava fazendo dinheiro algum com a imagem dele nos conteúdos e estava se expondo sem ganhar. Como ele sempre me via no hype, ele me chamou para ajudar. Eu cheguei, sentei com ele e falei, olha, eu vou te ajudar, mas é assim, assim, assim. Você está disposto? Ele, sim, estou disposto. Todo mundo do Brasil ficou sabendo que eu e o Tadala gravamos conteúdo juntos. Ele buscou a minha ajuda para fazer acontecer. Ele ganhar 250 mil reais em menos de uma semana, ele foi extremamente ingrato, grosso e injusto comigo. Falando que eu não tinha feito nada, que eu só ganhei por conta da imagem dele, falando que tudo tinha que ser agora a partir do jeito dele, porque o meu não funcionava. Tadala foi extremamente ingrato e injusto comigo, depois de tudo que eu fiz pra ele ganhar dinheiro e faturar. Não gravo mais. Mas o que será que aconteceu pro Durateston simplesmente começar a falar mal do Tadala Fellas? Simples. O Tadala Fellas resolveu chamar um cara de 19 anos pra porrada até a morte. Se eu recebesse um vídeo do Tadala Fellas me chamando pro soco, eu acionaria o IBAMA. Não dá pra só eu abrir um OnlyFans, estragar a minha imagem inteira. Eu tenho que chamar um cara pra briga até a morte também. Mas tem alguém que não ia aguentar isso calado. Tem alguém que ia lutar por justiça. Alguém que iria enfrentar o Tadala Fellas com peito. Nossa, Pedro, mas quem é esse homem masco? Esse homem com coragem? Simples. É um cara que o Tadala Fellas sente um tesão, mas tipo, um tesão indescritível. Chamar ele de o Judas da Maromba. Tadala, você mandou mensagem pra minha esposa, né? Falando que tinha provas de que eu traí ela e que se quiser podia mostrar e tudo mais. Deixa eu te falar, mano. Você não fala pro pessoal as coisas que você faz com a sua, mano. Que você atormentou tanto a cabeça da sua mina com prova de ciúmes, que mandava ela andar na rua tentando achar câmera de segurança pra provar que ela não tinha te traído e fez tanto terror psicológico nela, aqui em casa, em outros lugares, que ela amputou o próprio dedo pra te mostrar que nunca te trairia, né? Por que você não fala que quando você apanhou dos coreanos lá no karaokê, no barzinho, foi porque você cuspiu na cara da dona? E aí os caras te rebocaram na porrada. Por que você não fala que as ações, a rifa lá que você fez do teu carro, do Miata, ou do dinheiro, né, foi fake, que você só colocou dinheiro no bolso e não entregou o prêmio pra ninguém? Por que você... Cara, por que você jogava... Isso é muito infantil, né? Por que você e sua mina jogavam um ovo no vizinho e ficavam zoando a terraça lá, a sacada do seu próprio vizinho, só por diversão? Por que você não fala que você trata seus pais feito merda, mano? Que xinga eles, que manda calar a boca? Por que você não fala as coisas que você fazia com a sua ex, tá, Kemi? De ficar perseguindo você e sua namorada atual, tá? Que vocês ficam perseguindo a menina e fazendo da vida da menina um terror da porra. Por que você não fala que a advogada que você colocou no caso ontem pra tentar me processar saiu no mesmo dia do caso, não quis pegar, de tão bizarra que é essa situação? E esse vídeo do Reis, ele foi um vídeo que furou a bolha de geral. E consequentemente chegou no Tadala, né? E duvido você acertar o que o Tadala Fellas fez. Começou a chamar o Reis de Judas da Maromba. Ele começou a falar mal pra caralho do Reis. E começou a pegar
coisas do passado do Reis e trazer à tona de volta. E o que basicamente o Reis fez no passado foi manipular alguns áudios do Toguro e ele simplesmente soltou a internet pra manchar a imagem do Toguro e acabou que deu ruim pro Reis daí na época, né? Só que o Reis ele já pediu desculpa pro Toguro, já tava tudo certo. E depois o Reis ele veio novamente, né? Ele postou um vídeo novo se pronunciando novamente, porém esse pronunciamento na verdade foi mais pra um exposed, né? Então ele soltou um vídeo aí no ar onde o Tadala tava revoltado. Ela não precisa tirar a pressão, ela tomou remédio pra dormir. Se você for pro hospital, Sofia, se me esquece, falando sério. Tadala. Então deita aqui na cama. Tadala. Você não puder, saiu 10 metros de sangue na sua. Você pode fazer só o paramento dela pra ver como ela tá, qualquer coisa. Porque assim, ó. Ele tá mostrando, tá impossível. Mano, a gente pode conversar depois, só você. Sofia, você não precisa de um médico, você não tá sob risco de vida. Você não tá sob risco de vida. Ela tomou um monte de remédio pra Tadala. Ela vai embora pra casa, Tadala. Não é assim. Eu vou com ela e eu trabalho. Ela é menor de idade, ela não é menor de idade. Sofia, se você for pro hospital, você pode dizer, eu vou voltar pra casa com os pais agora. Eu tô falando sério. Se ela na ambulância, tá com Não, tira, entenda como você quiser, o que precisa fazer. Porra nenhuma, se ela quiser. Respeito. Quando ela cortou. O bicho parecia que tava com o capeta no corpo. Porém, eles não estavam na casa deles, né? Eles estavam na casa do Reis pra fazer algum projeto. Eu espero que esse projeto tenha sido antes dele anunciar a vinda dele pro Privacy. Porque se foi depois... Eu não quero nem pensar o que ele tava fazendo aí. Tá dando pra ver que tá piscando, rapaziada? É só falar do Tadala. Parece que eu invoco algum tipo de espírito. Enfim, depois de todos esses vídeos, todos esses exposits que ocorreram, ele decidiu entrevistar o Tadala. E eu já vou falar que essa entrevista, ela é um pouco difícil de você assistir. Eu não tenho nem palavras pra descrever o quão desconfortável eu fiquei, cara. Eu senti vontade de pegar uma faca e enfiar na minha cara. Mas basicamente a entrevista ela se baseou em quê, né? A entrevista se baseou em Putones tentando falar, o Tadala pra explicar um ponto do Putones, ele contar a história de Cristo primeiro para depois chegar na parte em que o Putones queria saber. O Putones queria saber basicamente o porquê que ele recusou da mina dele ir pro hospital, né? E pro Tadala responder isso, ele teve que contar como que Deus criou o mundo. E foi uma entrevista bem desconfortável, porque toda hora o Tadala ficava tocando Putones. Ixi, ficar assim. Dava pra ver na face do Tadala que ele parecia que ele queria intimidar o Putones, tá ligado? Não sei se o Tadala é assim, ele deve ter algum problema. Porém, foi uma entrevista bem difícil de você assistir. E o que era pra ajudar a melhorar a imagem do Tadala, na teoria, parece que acabou fazendo o efeito ao contrário. Mas enfim, né? Que se foda. Passou essa entrevista aí e só fudeu mais com a carreira do cara. Vale lembrar também que nessa entrevista, a mina do Tadala Fellas, ela basicamente ficou por fora das câmeras, né? Ela ficou por trás. E ela a todo momento afirmava que não quero me aparecer, não quero ter meu rosto exposto, não quero ser exposta, né? Porque pra ela o Reis foi o maior filho da puta pela exposição que ele fez com ela, na teoria. Porém, depois disso tudo, o Tadala Fellas e a mina do Tadala foram para porra de um podcast. E basicamente tudo que a mina do Tadala falou no vídeo do Putones sobre a exposição dela não faz sentido nenhum, porque ela aparece basicamente quase no podcast inteiro. E outra coisa que é muito difícil de ver foi esse podcast, né? Nesse podcast você vê o quê? Você vê Tadala falando mal dos outros, falando que sairia no soco, né? Novamente com o Kadori até a morte. O que não garante do Tadala pegar a porra de uma katana e enfiar no Kadori. Falou também que ele preferia ver o Kadori morto e ver a mãe do Kadori chorando do que ele morrer e ver a mãe dele chorando. Sendo que, Tadala, se você morrer, você não vai ver sua mãe chorando.
você vai estar morto. Só que teve um ponto, né? Teve o clímax. Porém, o clímax do podcast foi a partir do momento que o dono, né? Lá o apresentador, ele resolveu ligar pra porra do Reis no meio do podcast. Ele simplesmente falou bem assim: não, tem uma pergunta aqui que o Reis quer fazer pra você, Tadala. Tadala, não, beleza, pode fazer aí, o Reis. Porém, eu achei que fosse uma pergunta, né? Eu achei que fosse um áudio, um texto, algo do tipo. Só que não, ele queria ver guerra, ele queria ver morte, ele queria ver sangue. Essa é a verdade. E basicamente ele foi lá e ligou pro Reis no meio do podcast pra falar com o Tadala. E eu achei bem estranho, né? Porque o Tadala a todo momento pediu pra falar: não, eu não quero falar com esse cara aí. Esse cara não quero falar, desliga, por favor. Ué, Tadala, você não falou tão mal pra caralho do cara? Por que você não fala na frente dele, então, porra? Depois disso aí, eu não sei mais o que aconteceu com o Tadala. Não sei se ele conseguiu foder mais com a imagem dele. Eu acho que se ele conseguiu, mano, o cara é foda. Basicamente, esse foi o vídeo, né? Esse foi um caso que ele me deixou muito confuso pelo fato de que ele era um cara muito foda e ele saiu desse cara foda pra um cara retardado. Mas enfim, o Tadala, eu acho que ele é uma pessoa que precisa procurar ajuda e procurar ajuda urgente, né? Mas em relação ao Pri, você não tô nem aí. Eu quero que o cara faz o que ele quiser da vida dele. Mas ele teve atitude espária e ele é um adulto, né? Então eu acho que isso não é uma atitude de adulto, começando por aí. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram, Angel_WZT. Se inscreve no canal, deixa um likezinho, comenta alguma coisa aí pra dar uma ajudada. E é isso, mano. Falou e até o próximo vídeo.